Gostaria de agradecer a presença de todos, né? Hoje a gente tem a honra de receber aqui o Gilson Finkelstein no curso Por Dentro da Bolsa. Caso saber, a gente tem recebido uma demanda muito grande para fazer cursos com relação ao complemento de formação das pessoas, né? E a gente entende que o mercado financeiro é uma coisa interessante. Muitas vezes as pessoas recebem muita informação sobre o mercado financeiro, mas uma coisa é informação, outra coisa é formação. E a gente, da Caso Saber, a gente tem se dedicado bastante sobre esse tema. Fizemos recentemente um livro chamado Fora da Curva, depois fizemos o livro Jovens CEOs, agora vai ter Fora da Curva 2, e a ideia é a gente sempre ajudar, né, nessa ideia, né, de ajudar as pessoas a terem uma formação melhor, inclusive numa coisa tão importante como é o mercado financeiro. E mercado financeiro, o Gilson vai falar com muito mais propriedade que eu, mas no final do dia afeta muito as nossas vidas, porque no final é ali que circula boa parte da economia brasileira e no fundo são as reservas de capital, como falava o Marx, né, dinheiro nada mais é do que trabalho morto, né? Então é trabalho que alguém fez um dia que está morto, que é o investimento que você vai acabar alocando num determinado fim. Entender mercado financeiro, a gente entende que é uma coisa muito importante. Então, gostaria de agradecer o Gilson pela presença. Falar um pouco do Gilson. O Gilson é CEO da B3 SA, assumiu o cargo após a fusão da BMF, Bovespa e CETIP, onde atuou também como CEO desde 2013. Também esteve em outras instituições como Banco Santander, Bank of America Merrill Lynch, JP Morgan e Citibank. É graduado pela PUC do Rio de Janeiro e pós-graduado pelo INSEAD França e EMTC Citicorp Estados Unidos. Gilson, muito obrigado por ter aceito o nosso convite e nós da Caso Saber é uma honra recebê-los. Muito bom, obrigado Pierre, boa noite a todos. Queria agradecer o convite, é uma honra estar aqui com todos vocês. Meu objetivo hoje é tentar não falar economês, como a Regina já me falou, não fale economês, mas a ideia, né, quando a gente combinou de fazer o curso e bater esse papo, é tentar explicar um pouquinho o que é a Bolsa, o que a gente faz. Então eu vou tentar fazer uma agenda aqui que eu vou contar um pouquinho da história, né, o que faz uma Bolsa. A gente até agora, hoje em dia, a gente não se refere mais à nossa atividade como Bolsa, vou explicar o que é. Vou falar um pouquinho das fusões e da última fusão, vou falar um pouquinho da cultura, acho que é uma coisa legal de falar pós-M&A, cultura, foi uma provocação que o Pierre fez. Vamos falar de uma porção de coisas, cultura corporativa, vou falar um pouco de ecossistema, trouxe um pouco de curiosidades sobre a Bolsa, um pouco de números sobre o que a gente chama de infraestrutura do mercado. Não tem como deixar de falar de IPOs, de Bovespa, né, de marcas conhecidas. Vou contextualizar o que é cada uma dessas marcas ou algumas dessas marcas e um pouco do que está na nossa agenda como companhia. Acho que a ideia é fazer uma apresentaçãozinha aqui de meia hora e depois ter o máximo possível de debates, perguntas. O Pierre também me provocou um pouco sobre carreira, fique à vontade, a gente fala um pouco de carreira. Então, acho que a primeira... Só você fazer um disclaimer aqui, você tem várias pessoas de várias gerações da Bolsa, viu? Você tem o Figueiredo, da velha Bolsa, você tem o Marcelo, lá da Bolsa, da Bolsinha, depois você tem os jovens aí que estão trabalhando na Bolsa, então você vai ter aqui um público muito atento de diversas gerações do que já foi a Bolsa e do que é a Bolsa. É ótimo que assim me ajudam, né? Bom, acho que a primeira coisa que é importante mencionar sobre a Bolsa é que a gente é uma empresa efetivamente, genuinamente brasileira, né? É uma companhia brasileira que acompanhou a evolução e transformação de todo o mercado financeiro nos últimos mais de 100 anos, né? Então, assim, efetivamente o que a gente se define como a Bolsa do Brasil, né? Nós somos efetivamente uma empresa brasileira, queremos permanecer uma empresa brasileira e o Brasil está na nossa identidade, está no nosso nome. Eu vou falar um pouco daqui a pouco sobre a fusão. Tem aqui um videozinho.
Bom, isso aqui é parte de um vídeo institucional que a gente está montando, né? A gente está começando a construir. A gente se define como uma empresa de infraestrutura de mercado, né? A gente efetivamente tem uma história mais do que centenária, né? Hoje a primeira bolsa livre data de 1890. A gente é a combinação de BMF, Bovespa e CETIP, quer dizer, nascemos em 2017, mas assim, tem uma história muito longa de consolidação de empresas, de M&A de empresas. Então, assim, acho que a gente está comemorando este ano 50 anos do Ibovespa, a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Em 1967 foi o surgimento das corretoras no Brasil, da figura do operador. A BMF foi uma bolsa de futuros que iniciou a operação em 1985. Era uma bolsa de derivativos, de futuros, né? A Bovespa é a bolsa de ações, a BMF bolsa de futuros. Eu tento depois contextualizar o que faz uma, o que faz outra, o que hoje está dentro da nossa companhia. A CETIP nasceu um dia antes do Plano Cruzado, em 1986. Ela é uma depositária, uma clearing de renda fixa. Então, ela nasceu em 1986 para ser, a depositária de debêntures, de títulos de renda fixa. Eu chego lá para explicar. Uma série de fusões da BMF com algumas das bolsas, o período de consolidações de várias bolsas de ações no Brasil. E um período muito marcante que foi meados do ano 2000, que muita coisa aconteceu não só aqui no Brasil, mas no mundo inteiro com este setor, né? Durante muito tempo, este setor, primeiro, tem duas grandes características. Primeiro, todo mundo associa a bolsa ao pregão físico, né? Pessoas num floor, num piso, negociando. E efetivamente, as bolsas, a Bovespa e a BMF, tinham o seu pregão físico, né, que a gente chama um floor, né, onde as pessoas, os operadores, faziam os seus negócios e através dos corretores. Isso não existe mais desde 2005 no Brasil, efetivamente até terminou um pouquinho antes, mas o último pregão físico terminou em 2005. A gente poderia falar, na linguagem de hoje, que a transformação digital deste setor foi feita ali em meados dos anos 2000, ou seja, tudo foi para o eletrônico. É que aqui está pequenininho, não sei se... Acho que é pequeno mesmo. Enfim, 2005 então marcou o fim do pregão Viva Voz e também meados dos anos 2000 muita coisa aconteceu nesse setor, como eu falei. Aqui no Brasil, por exemplo, essas empresas eram mutualizadas, ou seja, elas pertenciam aos corretores ou aos bancos, né? Todas elas, tanto a Bovespa, CETIP, BMF, e elas foram desmutualizadas. O que significa isso? Transformaram-se em sociedades anônimas com fins lucrativos e fizeram um IPO, né? Se tornaram públicas, né? Empresas públicas. A BMF e a Bovespa no ano de 2007 e a CETIP no ano de 2009. A BMF e a Bovespa, depois do IPO, se juntaram, fizeram um M&A, fizeram uma fusão no ano de 2008, né? E a CETIP permaneceu, seguiu o seu rumo também sozinha desde 2009. A CETIP fez uma aquisição no final do ano de 2010, início do ano de 2011, uma companhia chamada GRV. Eu vou mencionar o que essa companhia faz um pouquinho mais à frente. E depois da sexta tentativa, eu vou falar um pouco da fusão e depois que você tem que ter perguntas sobre isso, a gente nasceu em 2017. Esse processo de negociação, ele começou no ano de 2015, foi a sexta tentativa de junção para a construção dessa grande infraestrutura de mercado. Os conselhos de administração das duas companhias, BMF, Bovespa e CETIP, acordaram a transação. Eu posso depois mencionar um pouco dos bastidores, mas em 2016, em abril de 2016, os acionistas aprovaram essa transação em maio de 2016. Os reguladores demoraram quase um ano para aprovar, os reguladores aqui, CAD e CVM, e efetivamente aprovaram essa operação em em março, 29 de março de 2017. Neste momento que a gente lançou a marca B3, né, e a ideia é justamente de lançar uma nova companhia que significasse o que está no nosso nome, Brasil Bolsa Balcão, são todas as atividades que a gente tem dentro da B3. Então, essa é um pouco da nossa história com desmutualização. A desmutualização que eu falei que aconteceu em meados dos anos 2000
também aconteceu em todas as bolsas ao redor do mundo, quer dizer, não foi um fenômeno que a gente teve somente no Brasil, nos Estados Unidos, as bolsas passaram por exatamente o mesmo movimento. E o que é interessante é que isso possibilitou um avanço tecnológico muito grande, um investimento muito grande em tecnologia, ao se tornarem empresas listadas, públicas, fizeram um grande investimento em tecnologia e hoje muita gente associa a nossa atividade à tecnologia. Vou falar um pouco mais disso, de quantas pessoas trabalham nisso, mas a gente não é efetivamente uma empresa de tecnologia. Algumas bolsas no mundo, por exemplo, vou mostrar daqui a pouco no ranking, a Nasdaq, por exemplo, ela é mais uma empresa de tecnologia hoje do que bolsa, mas, enfim, é um posicionamento mais de mercado, mas a gente não é exatamente uma empresa de tecnologia, uma empresa de infraestrutura de mercado financeiro, onde tecnologia é o meio para você fazer os negócios. Tá? Os nossos negócios, então, assim, estão divididos basicamente 55% hoje da atividade provém do que a gente chama atividade de bolsa. Envolve não somente a negociação de ações, derivativos, mas também o que a gente chama de pós-negociação, a clearing, a troca, né, efetiva dos contratos, a gestão de risco, o que a gente chama de depósito de ativos. 20% do negócio hoje são negócios em balcão, são negócios fora de bolsa, explico já a diferença. 15% tecnologia e dados, informação, venda de informação e dados. E 10% serviços para financiamento. Eu vou entrar em cada um desses negócios, né? A gente é uma empresa sediada aqui em São Paulo, no centro de São Paulo. A gente ainda usa as instalações dos dois prédios centenários, lá o prédio centenário da Praça Antônio Prado, que é o da BMF, o prédio da 15 de novembro, que é o prédio da Vespa. Esses são os nossos, vamos chamar assim, os nossos prédios principais. A gente ainda tem atividade aqui em Alphaville, temos escritório no Rio, escritório em Londres, escritório na China. Vamos fazer um investimento grande em São Paulo, no centro de São Paulo, vamos fazer o retrofit dos prédios, enfim, aí vamos centralizar a operação nos dois prédios do centro de São Paulo. Isso está na nossa, vamos reformar morando, como eu costumo falar, a partir de janeiro. Serão 2 anos de reforma, mas a gente tem um comprometimento grande, né? A marca da empresa muito associada a São Paulo e ao centro de São Paulo. Somos mais de 2.000 funcionários hoje. Desses 2.000 funcionários, mais ou menos 800, um pouquinho mais de 800 funcionários em tecnologia, trabalhando em tecnologia, processamento e desenvolvimento. Mais ou menos 400, 500 pessoas são os profissionais que a gente chama de operações. Então, são as duas grandes áreas de pessoas da companhia. Somos uma empresa de capital aberto, né? Esse é o nosso ticker na Bolsa, para quem opera a Bolsa. A gente é listado, B3SA3. Temos ações negociadas no novo mercado. Eu vou explicar o que é o novo mercado. Somos uma corporation, né? Hoje, quem é o dono da Bolsa? A Bolsa não tem um dono. A Bolsa é uma empresa sem controlador. É uma das poucas empresas no Brasil que não tem controlador. Então a gente tem 80% dos acionistas estrangeiros com participação, 20% são acionistas brasileiros. Você mencionou alguns fundos, né, o Fora da Curva, né, que é o livro. Bom, primeiro ali tem 3 conselheiros nossos, né, Florian, Luiz Fernando e Guilherme Afonso. E os fundos de investimento também são acionistas nossos, né? Desses 20%, a maioria são fundos de ações aqui no Brasil. Então, quem são os nossos acionistas principais? São fundos estrangeiros, os nomes são, vocês devem imaginar, Fidelity, Oppenheimer, BlackRock, Capital, são os grandes fundos americanos ou fundações, Fundação da Noruega, lá de Singapura, governo, Fundo Soberano de Singapura. Eles são acionistas da nossa companhia via as ações que eles detêm aqui na Bolsa do Brasil. Muitas empresas no Brasil são assim, né? Quer dizer, nem todas, poucas são empresas sem controlador. No nosso caso, a gente tem uma empresa sem controlador, é o controle totalmente pulverizado, que é mais conhecido no modelo americano. E a gente tem um conselho de administração eleito por esses acionistas e um corpo executivo que, enfim, que está no dia a dia da companhia, né? Então a gente se define como uma corporation, né? Que é a definição de uma empresa sem controlador. Desses negócios aqui, isso aqui efetivamente é o ex-negócio, uma parte do ex-negócio da CETIP, que é um negócio de balcão. Então, o que tem aqui no negócio de balcão? Por exemplo, uma debênture, uma empresa que emite uma debênture, ou uma empresa que emite um CRA, um CRI, um instrumento de investimento. Isto fica depositado na companhia, né?
para quem é de bolsa muito antigamente, você tinha aquela cautela, que era, enfim, a quantidade de ações era um papel. Hoje isso tudo é eletrônico, né, isso está depositado, vamos chamar assim, na nossa empresa, e a gente faz essa gestão, vamos chamar assim, dessas ações ou dessas debêntures para que possam ser negociadas e você possa receber os juros, os proventos, o valor do principal, né? Então esse é um negócio de balcão. Aqui também no Brasil, desde sempre, desde que nasceu esse mundo de derivativos, contratos derivativos, lá meados dos anos 90 principalmente, o Banco Central sempre exigiu registro disso. Então, diferente dos Estados Unidos, que o mercado era mais autorregulado, isso sempre nasceu aqui muito regulado. Tudo isso se faz aqui neste mundo de balcão. Então, exemplos de coisas que a gente faz no mundo de balcão, quando um fundo de investimento compra um CDB, por exemplo, compra um papel público, tudo isso vai ser liquidado no que a gente chama na nossa clearing. Porque hoje você pode imaginar que você não tem, sei lá, você tem 13 a 15 mil fundos de investimento. Quando você compra um ativo e você está no fundo de investimento, você não fala assim, bom, você me entrega o ativo ou eu te mando a TED? Né? Ia ser uma loucura se você ficasse com essa decisão do tipo, e aí, corro o seu risco, mando o dinheiro antes ou você me manda o ativo antes? Então nós somos justamente o que a gente chama de uma clearing. Nós temos as janelas de liquidação. Se o fundo mandar o TED e o vendedor comandar, vamos chamar assim, que pode entregar o papel, os dois mandam a mensagem e a gente efetivamente faz essa troca. Então isso é o que se faz numa atividade de balcão, e isso dá muita segurança ao mercado financeiro de que você não tenha falhas ou quebras ou liquidações que, puxa, mandei milhões ou bilhões para lá, mas não recebi o meu ativo. Então o nosso dinheiro que está dentro do fundo de investimento, tudo isso está sendo liquidado dentro desse mundo aqui, que é uma parte da atividade que a gente faz todo dia. Passam por lá mais de 30 bilhões de reais que são liquidados por diferença dentro dessa atividade de balcão, registro de derivativos e assim vai. 55% do negócio é um negócio tradicional de bolsa, no qual negociação, né, é a parte mais simples da operação. Não é simples porque são sistemas, né? Enfim, eu vou falar um pouco de números, mas você tem negociação de ações, negociação de contrato futuro de dólar, contrato de juros, contratos de commodities, tudo isso está sendo negociado lá. E o que a gente chama de atividade de bolsa, principalmente, é o que não é uma atividade bilateral, onde um corre o risco do outro. A bolsa garante, quando você faz uma operação em bolsa, através da sua corretora ou do seu banco, você tem a garantia da bolsa que você vai receber aquele ativo. Só que por trás daquela operação, muitos podem falhar. Então, falhar no sentido, bom, eu comprei uma ação da Vale e o Pierre vendeu. Mas se o Pierre não entregar, a bolsa não liga para mim e fala, amigo, tem uma notícia, o Pierre não entregou, eu não vou te entregar. A bolsa garante, independente, nem sabe quem é que vendeu, a bolsa garante que o comprador vai receber e que o vendedor vai vender. Então, por trás disso tem toda uma gestão de risco que a gente faz. E a gente faz essa administração de colateral através dos participantes de mercado para garantir o funcionamento de o que a gente chama de, vamos chamar assim, contraparte central. A gente garante as operações transacionadas em bolsa. Então, isso faz parte da atividade de pós-negociação, gestão de risco e de troca de ativos. Então, diferente de muitas bolsas no mundo, nós somos uma bolsa verticalizada. No mundo, você muitas vezes compara a atividade de negociação, que é simplesmente uma plataforma de negociação, transfere para algumas outras empresas que fazem o clearing e depois a depositária. Tem vários modelos, eu não vou entrar nesse detalhe técnico, mas o nosso modelo é um modelo verticalizado. A regulação do Brasil ela é muito, eu diria que ela protege muito o investidor. Né? Então, assim, fraudes que, por exemplo, aconteceram em vários outros mercados, nunca aconteceram no Brasil, porque o investidor final tem a garantia que o ativo é dele. Então, se alguém aqui tiver uma ação, por exemplo, de uma empresa, em muitos mercados do mundo, essa ação fica custodiada no seu corretor, no seu agente. Aqui no Brasil, o modelo exige que aquela ação esteja no seu nome na depositária, ou que aquela debênture esteja no seu nome. Isso é uma garantia para o investidor e uma diferença do modelo regulatório brasileiro. Tudo isso a gente faz nessa parte do nosso negócio. Tecnologia, dados e outros serviços são cada vez mais atividades que a gente faz. A gente tem um data center, a gente investiu muito nos últimos anos em infraestrutura. A gente tem um data center em Santana do Parnaíba
Tier 3, um dos mais modernos do Brasil, e as corretoras usam o que a gente chama de colocation, né? Colocam máquinas lá, tem aqui alguns amigos que conhecem bem essa atividade, e para quê? Porque hoje o negócio também envolve muita tecnologia, então você garantir que os computadores estejam no mesmo lugar, na mesma distância, no que a gente chama na mesma latência para executar o negócio, faz a diferença. Então 1 milissegundo de diferença pode significar ganhar ou perder um negócio. Então a atividade ela é muito técnica, muito profissional, então tem muito serviço de dados e tecnologia envolvido aqui neste mundo. E depois eu até menciono, tem muita coisa para desenvolver, a gente ainda está muito atrasado no Brasil com produtos de dados, que a gente chama. Por fim, tem uma curiosidade, eu tenho ali depois no slide de curiosidades, a gente tem também a gestão do banco de dados de carros, veículos financiados no Brasil. Hoje no Brasil se financiam mais ou menos 20 a 22 mil carros e motos todos os dias. Quem controla esse banco de dados para garantir que não tenha fraude somos nós. Então, se você financia um carro no banco A, no passado você tinha muita fraude, você pegava, né, esse carro poderia ser vendido, por exemplo, num outro estado. Ninguém controlava isso. Então, nós controlamos o banco de dados para garantir que, se um carro pertence a um banco que está financiando aquele automóvel, e aí foi levado a um outro estado, esse carro não seja vendido porque ele não pertence, efetivamente, não está quitado, né? Então aquele carro pertence ao banco. Então a gente faz essa gestão de garantia do veículo para o mercado financeiro. Uma atividade curiosa que a gente faz, mais ou menos, um pouquinho menos de 10% do nosso negócio. Então tudo isso aqui está na pizza de atividades que a gente faz. Para a gente ter tempo de perguntas, eu vou acelerando, depois fico à vontade para fazer perguntas. Aqui é uma coisa que eu estava comentando ali no café, a gente é uma das maiores bolsas, né, ou empresas de infraestrutura no mundo, né? É um competidor global, aqui tá, desculpa, tá errado, é um competidor global no setor de infraestrutura. A gente tem aqui, hoje a gente é em valor de mercado a 6ª maior bolsa do mundo, 13 bilhões de dólares. Atrás das duas americanas, a CME, a Bolsa de Chicago, a famosa Bolsa de Chicago, a Intercontinental Exchange, a ICE, ela é a consolidadora, começou como uma bolsa de commodities, é a consolidadora que comprou a Bolsa de Nova York, a New York Stock Exchange, então são as duas maiores no mundo. Curiosidade é que nos últimos anos elas mais do que dobraram o valor. Em 2008 elas tinham exatamente o mesmo valor de mercado do que a BMF Bovespa sozinha. Né? Quer dizer, como em 10 anos se evoluiu e se andou o mercado lá fora. Depois tem Hong Kong, Deutsche Börse e Alon, tentaram se juntar há 2 anos atrás, não foi aprovado essa operação, então continuam separados e vemos nós. Depois a Nasdaq é a que mais destoa deste grupo, várias delas têm atividades muito similares, mas a Nasdaq ela é mais uma empresa de tecnologia, é uma empresa de serviços de tecnologia, vende tecnologia para diversas áreas. Também é uma bolsa, mas a atividade se define como uma empresa de tecnologia. E depois, várias outras bolsas. O curioso, que eu estava até comentando quando a gente estava tomando café, é que vocês podem perceber, a gente tem uma posição relevante e quase não aparece nenhum país aqui emergente. Talvez aqui Rússia, né, aqui é Canadá, mas Rússia, Malásia e México. Mas com valores muito pequenos, valor de mercado muito pequeno. Então, assim, os mercados desenvolvidos concentraram este negócio. Esse negócio de bolsa é um negócio global, né? E está muito concentrado em mercados desenvolvidos. Isso é sempre fator de preocupação da gente não exportar o mercado. O Brasil foi um dos poucos países que conseguiu manter um ecossistema grande, robusto de mercado financeiro no seu país, né? Isso explica aqui um pouquinho, né? Quer dizer, a gente ainda conseguiu manter, mas a gente tem sempre essa preocupação de que o nosso mercado ele é grande o suficiente, ele tem muito potencial, a gente vai falar disso provavelmente nas perguntas, mas a gente tem competidores globais, né? Então, a maioria dos mercados em desenvolvimento perderam muito do seu mercado, a sua atividade de mercado foi exportada e estão concentradas aqui nesses polos de liquidez, né? Bom, falando um pouco falei que ia falar um pouquinho de cultura, né? A gente acabou de passar, tem 1 ano e meio que a gente passou por uma grande fusão ou aquisição, né? BMF Bovespa comprando a CETIP. A gente, enfim, revisitou toda a nossa
estratégia da companhia, revisitamos a nossa causa, por que a gente existe, né? Quer dizer, então essa é a nossa causa, quer dizer, a gente trabalha para viabilizar, conectar, desenvolver os mercados financeiros do nosso país, e a gente tem efetivamente uma missão de potencializar o Brasil, né? Tudo passa, a gente costuma dizer que muita gente não conhece a B3, mas a B3 conhece muito vocês, conhece muito todo mundo está lá dentro. A gente é uma empresa B2B, mas conhece muito das pessoas, né? E quando a gente fala de infraestrutura de mercado, a melhor definição que eu tenho é assim, o que faz uma infraestrutura? Qual é a maior função de uma infraestrutura de mercado? Ela é basicamente, ela promove esse desenvolvimento econômico, esse crescimento do país, basicamente garantindo que emissores, aqueles que precisam tomar dinheiro emprestado para fazer seus investimentos, normalmente empresas, né, seja emitindo ações ou dívida, tenham acesso a esse capital, então é um ambiente que você tem acesso para lançar ações e captar dinheiro ou captar debêntures via os agentes de mercado, e que investidores possam ter acesso a esses instrumentos, possam comprar esses instrumentos. Então essa é a grande função de uma infraestrutura de mercado. Juntar, vamos assim, possibilitar que emissores e investidores possam fazer suas operações e, no caso de investidores, também possam fazer a sua gestão de risco, né? Diminuir o risco ou gerir os riscos da sua carteira. Então essa é uma função da nossa companhia, né? Fazer promover essas avenidas, que essas avenidas estejam livres para que essas pessoas possam se encontrar e fazer seus negócios, né? E também, né, tem uma outra grande função que são as infraestruturas de mercado trabalham, que é a promoção de governança, né, e vamos chamar assim, cumprir regras que o regulador impõe, seja de governança para as empresas ou de conduta para investidores. Isso também é uma função da infraestrutura de mercado. A gente monitora o bom funcionamento dos mercados. Os mercados funcionem com transparência, que as empresas mantenham sua governança. Isso é parte da nossa função. Então, casos, por exemplo, que você pode ter de manipulação de mercado, quer dizer, a gente monitora tudo isso para que não tenha, vamos chamar assim, o espertinho do mercado que esteja manipulando coisas, né, e a gente ajuda, vamos chamar assim, o regulador nesta função. Então essas são as duas grandes funções da infraestrutura, essa é a nossa causa. A gente trabalhou uma fusão muito grande, né? A gente costuma dizer que foi talvez é o nosso maior desafio hoje, né? A gente revisitou os valores, a gente lançou pós-M&A, acho que é um projeto que nos orgulha muito. A gente lançou um projeto, talvez o projeto mais relevante de integração das companhias nesse ano e meio. Foi o projeto que a gente chama de projeto de cultura, de desenvolver uma nova cultura corporativa. A ideia não era que uma cultura vencesse sobre a outra, BMF, Bovespa ou CETIP. São empresas que, enfim, têm a mesma origem, né, sem fins lucrativos no primeiro momento, que fizeram IPO, mas que a gente construísse uma nova empresa, né? Então isso aqui são os nossos valores, principalmente ética, né, atitude correta. A gente quer ter um ambiente aberto para que a gente possa desenvolver nossas atividades e promover nossos negócios. A gente começou a falar muito de cliente, né? Historicamente essas empresas são empresas que eram muito voltadas para dentro, para a infraestrutura, então a gente hoje está muito voltado para fora, para o cliente, para estar perto do nosso cliente. Eu vou depois mencionar quem são os nossos clientes, mas a gente tem promovido muito isto dentro de casa. Obviamente temos que ter solidez e credibilidade operacional, a gente é muito fiscalizado, as regras que o regulador impõe, seja Banco Central ou CVM, são muito duras, né? A barra é muito alta, como o regulador costuma dizer no Brasil, então a gente também tem isso, a Bolsa tem que abrir todo dia, né, às 10 horas da manhã, tem os seus negócios, não pode falhar, não posso falar liquidação, então assim, a gente tem ali índices de disponibilidade que é 99,9 por determinação do regulador e, enfim, a gente tem aqui, trata isso com muita seriedade dentro dos nossos valores, né? E também fazer um ambiente para que as pessoas possam desenvolver. Acho que é importante sempre falar de cultura corporativa. Então a gente se define como uma empresa que quer jogar junto. Quero jogar junto com o mercado, quero jogar junto com os nossos clientes, com o regulador. A gente tem eu acho que essa proposta de mercado. Então o ecossistema, como eu já falei, que a gente atua, a gente é uma infraestrutura muito regulada, né? Quer dizer, para ter uma ideia, a Banco Central faz inspeção anual 3 semanas, enfim, um escrutínio enorme, a gente tem uma proximidade do regulador muito grande por conta disso, somos muito regulados e muito fiscalizados.
Estamos aqui aqui são os agentes, que a gente chama os participantes, que são aqui também, todos aqui são os nossos clientes, né? Mas corretoras, bancos, assets, fundações são, eu diria que os nossos clientes que possibilitam que aquelas avenidas que eu comentei estejam atuando de forma efetiva, investidores consigam fazer seus negócios, gestão de risco e investimento, e empresas consigam fazer suas captações, né? Quer dizer, isso aqui faz essa roda girar, gerando mais emprego, mais crescimento. Então, a gente é efetivamente uma empresa que não é só um lugar onde você negocia ativos e muito menos um cassino, como muita gente associa erroneamente a atividade de bolsa, né? Então, a gente está constantemente em movimento, né? Aqui a empresa é muito ativa nisso. Aqui eu entro nas curiosidades, aí eu acabo descrevendo um pouco, talvez, algumas das atividades, né, para que todo mundo possa ter um pouco tangibilizar o que a gente faz. Então, todo dia, né, mais ou menos, a média diária de negociação de ações no Brasil hoje é de 11 bilhões e meio esse ano, está crescendo, cresceu quase 20% esse ano. Alguém arriscaria dizer quanto negocia por dia nos Estados Unidos? Essa é a nossa média por dia. Alguém quer chutar um número? Eu costumo dizer que nos Estados Unidos tudo é 7 a 10 vezes maior que no Brasil, né? Neste caso, a média nos Estados Unidos é perto de 80 vezes maior que no Brasil. Nos Estados Unidos se negocia perto de 800 bilhões, equivalente de reais, por dia. Isso mostra um pouco de quão pequenininho nós somos ainda neste negócio, né? Então a gente tem 658 mil pessoas físicas que têm algum ativo de renda variável, né? Até o presidente da CVM costuma falar isso, são 28 milhões de CPFs adultos, potenciais investidores, só 658 mil têm investimento em ações. A gente até sofre um pouco de bullying, eu diria, porque há 10 anos atrás tinha uma campanha que a companhia Bovespa fez à época de chegar a 5 milhões de investidores, né? Enfim, é razoável que a gente sofra bullying mesmo, mas, enfim, pelo contexto, né? 7,3 milhões de contratos são negociados todo dia dentro dos contratos derivativos, são mais ou menos 3 milhões de negócios, né? Para a gente olha mais o número de negócios do que de contratos, mas, então assim, se a gente fizer a conta... Não tem aquele real cifrão. Ah, desculpa, está errado, são 7,3 milhões de contratos, não é reais, aqui é o volume de... número de contratos em mais ou menos 3 milhões de negócios, sejam eles de ações ou são mais ou menos, ou principalmente derivativos, né? Então, todos os dias. Então, dentro de um período de negociação de 8 horas, depois a gente faz a conta de quantos contratos são feitos por segundo, né? Então, é realmente uma atividade intensiva em tecnologia. A gente é o operador do Tesouro Direto, então muitos investem em Tesouro Direto, isto é uma atividade que roda dentro da B3. A B3 desenvolveu isso, a Bovespa desenvolveu isso lá atrás, em parceria com o Tesouro Nacional e democratizou muito o investimento. À época, durante 4, 5 anos foi considerado um investimento horroroso pela companhia, ninguém entendia o que era, mas hoje democratizou o investimento, quer dizer, hoje com R$30 você consegue fazer uma compra de um título público federal, rendendo o que paga o título público federal, mas ainda assim a gente já tem muita gente investindo em poupança, que eu mesmo abri conta para minha empregada, para minha faxineira, todas elas têm conta no Tesouro Direto via corretoras que faziam sua poupança na poupança. Então, aqui é um super produto que a gente opera para o Tesouro Nacional. São 600, também não tem o cifrão, são 679 mil investidores, pessoa física, que hoje tem conta no Tesouro Direto. Outras curiosidades aqui, são 5,3 trilhões de ativos depositados, né? A gente, todo mundo já ouviu falar no CDI, né? O CDI é a taxa, né? Essa taxa esse nome, esse índice, é de propriedade da B3. Ele era da CETIP, né? O CDI, ele nasceu dentro da CETIP como um empréstimo entre os bancos. O CDI é de propriedade intelectual da CETIP, ele é calculado por nós, né? Ele hoje é muito próximo do que é a taxa Selic, mas ele é propriedade intelectual nossa. Outra coisa que ninguém sabe é quando a gente aperta o botãozinho e faz um TED, quem está processando esse TED somos nós. Quando um banco manda para outro, a gente que faz essa gestão, quer dizer, a gente pega o colateral dos bancos e garante que
esse dinheiro esteja sendo entregue de um banco para outro, de uma conta para outra. A gente processa mais ou menos entre 2,5 e 3 milhões de TEDs todos os dias. Isso é feito também na nossa companhia e 800 mil dólares. Aquilo que eu falei, né, o gravame, todo dia a gente faz 20 mil, a gente gerencia esse banco de dados, que são mais ou menos 25 milhões de veículos financiados hoje em aberto no Brasil. Todo dia são mais ou menos 20 mil carros financiados no Brasil inteiro. E vamos dizer assim, os bancos ou financeiras mandam essa informação, que a gente faz essa gestão, entrega para cada um dos Detrans para emitir o documento. A gente já teve carro financiado, sei lá, o veículo alienado para o detentor do veículo. A gente está tentando fazer isso também para imóveis, né? Tentando ser o conduíte entre bancos e cartórios para acelerar o registro eletrônico de imóveis. Esse é um projeto que a companhia tem. A gente é uma empresa B2B, que a gente chama, a gente não atende direto a pessoa física, a gente sempre chega na pessoa física via uma corretora, via um banco, via, né, um intermediário que a gente chama, e a gente tem 13 mil clientes, né, tem mais de 13 mil clientes, principalmente o maior número aqui são fundos de investimento, que mantêm conta conosco para fazer essa liquidação, gestão de ativos, mas aí também está incluído bancos, corretoras e tudo mais. São 5 milhões de pessoas físicas cadastradas, ou seja, mais ou menos 5 milhões de pessoas têm algum investimento em renda fixa no país. Então aqui quando eu falo renda fixa, se alguém tem um CDB, por exemplo, do banco, ou uma LCI, ou uma LCA, ou um CRI ou um CRA, aqui estão essas pessoas. Isso também está registrado e por resolução do Banco Central isso é obrigado a ter o registro, né, na companhia, numa depositária. E a gente está lá, então são mais ou menos 5 milhões de pessoas. Essas 5 milhões de pessoas aparecem às vezes, a gente fala às vezes em 2 ou mais instituições, né? Mas assim, se a gente filtrar, são 5 milhões de pessoas de renda fixa. São 730 empresas emissoras, acho que essa apresentação a gente não corrigiu, né? São 730 empresas emissoras de dívida, né? Que emitem títulos de dívida privada, é muito baixo esse número. Isso tem muito por que crescer. Esse aqui então nem se fala, somente 405 empresas listadas com valor de mercado de 3 trilhões. Mas, só para dar uma ideia, eu sempre menciono isso, eu tenho ido à China uma vez por ano. Na China, mais ou menos, você tem uma empresa abrindo capital todo dia útil, por ano. Né? E aí no Brasil nós temos 400, este ano foram só 3 IPOs, eu chego lá. Mas isso mostra um pouco do nosso caminho a percorrer. Né? Aqui, o que é uma empresa listada? Né? Quer dizer, a gente fala muito de IPOs, que é a abertura de capital, né? A empresa usando o mercado para levantar dinheiro através da venda das suas ações. No Brasil, então, no mundo, ano passado, só para exemplificar, como eu falei, foram 2.105 IPOs no mundo, nas Américas 350, eu mencionei China mais ou menos 300, América Latina 32, Brasil somente 10 no ano de 2017. Esse ano foram somente 3. E a gente está fazendo 50 anos, né? O Ibovespa, que é uma das marcas conhecidas, é um índice, né, que reflete o preço, vamos chamar assim, das maiores empresas que estão listadas. Aquelas 405, mais ou menos 100 fazem parte do Ibovespa, um pouquinho mais que 100 hoje, né? Eu acho que são, depois eu vejo o número certinho, e fazem parte de um índice. Né? Então, quando a gente escuta Jornal Nacional, a Bolsa subiu ou a Bolsa caiu, é esse índice que reflete a média ponderada dessas ações, se elas subiram ou caíram, e ela reflete esse índice. Então, o Ibovespa é um índice calculado por nós, também propriedade intelectual nossa, com que a gente calcula, vamos chamar assim, uma referência de mercado financeiro. A gente até tem um videozinho aqui. O Ibovespa é um índice que reúne as principais ações no mercado. Há 50 anos, o principal índice de ações da B3 segue cada passo, cada fato relevante da nossa história. O Ibovespa é o termômetro do mercado brasileiro. É também o nosso retrato lá fora. O Ibovespa é a B3 e nós impulsionamos o desenvolvimento das empresas brasileiras e o crescimento do país. B3, como mercado para o futuro. Isso aí, o Ibovespa está fazendo 50 anos, eu espero que nos próximos 50 esse número, né, multiplique por uns 1000, né, de número de empresas. A gente chega lá. Bom, chegando um pouco quase no final, assim, muito se fala dos segmentos de listagem, muitos já escutaram falar, bom, você vai se listar, né, quando a empresa lança suas ações ou migra suas ações para um novo mercado. O que é esse novo mercado? Não é um novo lugar onde você vai negociar. O novo mercado é um contrato privado que zela pela governança, né? É um contrato privado que as empresas podem optar por aderir
e elas aderem a este, vamos chamar assim, a esse segmento que está atrelado a uma série de iniciativas de governança corporativa, como, por exemplo, tratamento de minoritários, comitê de auditoria, quantidade de conselheiros independentes. Então, são práticas de governança que a empresa se compromete para não, principalmente para tratar bem seus acionistas, né? Então, isso aqui é um novo mercado. Hoje, daquelas 400 empresas listadas na companhia, 142 fazem parte do novo mercado, ou seja, adotam um segmento de mais alta governança no país. Aqui estão alguns exemplos, né? B3, nós somos uma delas. Vale recentemente fez a migração para o novo mercado, não era uma empresa listada no novo mercado e adotou várias práticas de governança para se listar no novo mercado, um caso clássico, importante, né? Porque é o segundo papel mais negociado no Brasil, é Vale 3. Suzano é um caso talvez dos mais, gratificantes nos últimos anos, uma empresa com controlador. É muito raro que um controlador queira tope abrir mão dos princípios de governança e na fusão com a Fibra eles toparam migrar para o novo mercado. Então a família topou migrar para o segmento de governança corporativa. Para a gente foi acho que um exemplo para o mercado de capitais brasileiros e várias outras empresas, né? Hapvida e Notre Dame foram os IPOs, né, deste ano, do primeiro trimestre desse ano, empresas de saúde. Camil foi o último IPO do ano passado. Enfim, esses são os exemplos. Embraer também é um exemplo de corporation, empresa sem controlador, também está passando por um processo agora. Magazine Luiza é a queridinha do ano, né, dos últimos 12 meses. Foi a empresa talvez que mais tenha subido na Bolsa nos últimos anos, uma execução impecável da sua estratégia de varejo. Então, quase no finalzinho aqui, então a gente definitivamente é uma empresa que está pensando para frente, né? Quer dizer, a gente está definitivamente, como eu falei, daqueles números, o nosso mercado ele pode ser muito mais profundo, mais sofisticado, seja em quantidade de empresas, em volume, em produtos. Definitivamente os últimos anos não contribuíram para isso, né? Quer dizer, nossa economia não ajudou, né? E nossa taxa de juros também é uma coisa que a gente costuma falar muito, compete muito com os mercados de ações. Então isso é um dos grandes detratores do mercado de capitais, né? E a competição, vamos chamar assim, do governo. 65 empresas. 65, Obrigado, Alcides. A gente aqui, toda empresa tem falado de inovação. Eu trouxe aqui, a gente tem um programa de inovação dentro da companhia, né? A gente chama esse programa de 4C, que promove desenvolvimento de mercado, também uma forma da gente manter os nossos funcionários e tornar a nossa empresa permeável à tecnologia. Quer dizer, a gente nós não estamos no negócio de tecnologia, mas sabemos que tecnologia pode acabar com o nosso negócio eventualmente. Então, nosso objetivo, tendo um programa de inovação, é testar muita coisa nova, estar realmente na vanguarda do que pode ser feito de forma diferente, mais eficiente, mais rápido. Então, a gente tem diversos projetos. Só para exemplificar, assim, dentro do que a gente chama do programa de inovação, a gente faz vários fóruns de palestra com pessoas de tecnologia, temos um comitê de tecnologia na companhia. Nós temos investimento em mais de 42 startups via uma aceleradora chamada Darwin, que fica em Santa Catarina, mas a gente investe não necessariamente em negócios ligados à Bolsa, mas em negócios que podem fomentar atividades dentro do mundo de fintech e de tecnologia e outros setores também. A gente faz parte da vertical fintech da ACAT, Associação Catarinense de Tecnologia. A gente é um dos parceiros do Cubo, aqui o Cowork do Itaú. A gente tem investimentos na Redpoint, que é um venture capital, que também traz, de alguma forma, a gente tem acesso a várias empresas que estejam levantando dinheiro. Isso tudo para a gente ser uma empresa mais permeável e que consiga atacar mais rápido. Acho que toda empresa hoje em dia tem essa missão. Então, para terminar, o último slide, antes de a gente abrir para perguntas, em que momento a gente está vivendo hoje? A gente passou 18 meses da fusão, criou essa grande infraestrutura de mercado. A gente está acabando a integração dessas companhias. Para ter uma ideia, foi uma fusão significativa, né? Eram 1.400 funcionários de um lado, 600 do outro. Juntamos essas operações todas, entregamos as sinergias que nos comprometemos, mais ou menos 15% da despesa combinada. A gente até um compromisso, já começou a devolver, a gente combinou com os nossos clientes que a gente devolveria 30% dessa sinergia em descontos para o mercado. Então, todo mês de abril a gente dá
uma devolução para os clientes na fatura de desconto, foi parte do compromisso desta fusão. A gente termina essa integração antecipadamente agora, no mês de novembro, e foram 30 projetos para integrar a companhia. A gente entra numa nova etapa, né? Conforme eu falei, a gente investiu, a empresa historicamente ela é muito voltada para dentro e para infraestrutura. Nos últimos 8 anos a gente construiu um novo data center, que eu mencionei, a gente trouxe um sistema de trading novo, que a gente comprou propriedade intelectual da CME. Eu não mencionei, a CME era sócia com 5% da BMF Bovespa, a gente comprou a propriedade intelectual do sistema de trading e tropicalizou, então hoje o nosso sistema de trading é próprio. E ele, enfim, aguenta, enfim, é muito robusto, eu diria. Isso foi um projeto que a gente entregou em 2012, o Data Center entregou em 2014. Em 2017, ano passado, a gente entregou uma das clearings, né, gestão de risco mais sofisticadas do mundo, que a gente combina colateral de ações e derivativos. Então, eu estou falando um pouquinho de economês, mas foi um dos projetos mais complexos que a companhia já viveu. Hoje a gente tem uma clearing muito sofisticada. O mercado sofreu muito com esse projeto, porque é como se a gente estivesse construindo um avião com 2 outros voando, rodou em paralelo isso tudo durante 1 ano e meio e tombou num final de semana. Quer dizer, foi uma atividade de guerra, assim, foi assim, um projeto fantástico. Muito nos orgulha ter entregue esse projeto no ano passado. A gente está fazendo um planejamento estratégico agora dos próximos 3 anos, né, do que o Brasil vai ser, do que o Brasil vai precisar e do que o Brasil vai crescer e que outras atividades a gente precisa desenvolver. Com isso, a gente já tem 45 produtos, né, previstos para lançar. Então isso é muito bacana, que a gente deixa de se voltar para a infraestrutura, porque a gente já construiu as avenidas, a infraestrutura que possibilita, ou que a gente espera que o Brasil cresça, e a gente precisa lançar agora produtos, sofisticar, lançar produto, lançar mais atividade. Só para, eu não coloquei lá naquele slide de curiosidade, mas eu mencionei aquele de quantidade de giro de ações por dia, mas no mundo inteiro, mais ou menos 50% da poupança, entre alguns países 30%, alguns países 70%, da poupança está alocada em ações. Da indústria de fundos no Brasil, que são mais ou menos 4,5 trilhões de reais, somente 8% está alocado em ações. No mundo inteiro esse número é perto de 50%, 60%. Então mostra o potencial que tem de migração de produtos, vamos chamar assim, de renda fixa ou de títulos públicos ou de poupança para renda variável, por exemplo. E a gente está, então, com um foco muito grande no cliente, né? Quer dizer, a gente tem efetivamente esse valor dentro da nossa prioridade, a gente quer estar muito próximo dos nossos clientes, que é basicamente o mercado financeiro, para que a gente possa evoluir e ter um mercado de capitais mais saudável, essa roda possa girar mais fácil. E a gente também tem aí boas discussões, seja no papel que a gente tem que ter no lado de educação financeira e dos nossos projetos sociais. Então a gente está nesse momento aqui, a gente está com o mercado para o futuro. Desculpa, eu me alonguei muito mais, mas eu tentei falar um pouco economês, sei que é muito difícil, mas enfim, podemos abrir para perguntas. Muito bom. Obrigado. Eu gostaria de pedir para vocês, eu vou gastar uns 15 minutinhos com umas perguntinhas, aí eu abro para vocês, tá? Porque eu acho importante. Eu ouvi falar do Gilson a primeira vez pelo Florian Bartunek. O Florian falou assim, olha, a Bolsa sempre teve um perfil de um presidente assim forte. Você abriu o jornal, o presidente da Bolsa falou isso, falou aquilo, tá. Pô, mas tem um cara que vai assumir lá, chamado Gilson, o cara é um craque, um cara super discreto, ele vai lá, ele faz o trabalho, o cara é super discreto e executa. E é uma coisa diferente, porque eu acho que é uma coisa importante a gente entender também qual é o estilo de gestão das pessoas. Não apenas a gente entender aqui o mercado, mas eu acho que o Gilson ele mostrou para vocês esse trabalho espetacular que ele fez. Parabéns, Gilson. Obrigado. É uma coisa de realmente nós estamos num padrão hoje internacional, e por causa justamente desse padrão que a Bolsa está hoje, que possibilita a Bolsa continuar criando esse ambiente de negócio. Tá? Então, Gilson, parabéns pelo seu trabalho, mas eu gostaria de falar um pouco do estilo de gestão. Quem é o Gilson? Porque numa instituição que os presidentes sempre foram fortes, todos nós lembrávamos, o presidente da Bolsa, tal, Y, Z, o presidente da Bolsa falou isso, o presidente falou lá, e
o Gilson, agradeço a presença dele vir aqui na Casa do Saber falar sobre formação e isso, eu acho que é justamente isso que incentivou o Gilson, justamente nessa formação, né, Wilson? O Gilson, muito mais do que aparecer. Inclusive, eu fui alertado que eles estão no período de silêncio, tá? Então vocês não podem falar sobre... ele não vai poder responder perguntas sobre resultados da Bolsa, esse tipo de coisa, porque ele está justamente num período de silêncio. Então, gostaria de deixar claro que... Eu posso falar com resultados base do meio do ano, não do terceiro tri. Exatamente. Então, isso é uma coisa importante também quando vocês forem formular pergunta. Mas eu gostaria que o Gilson fizesse algumas perguntas. Acho que com relação à Bolsa, ele já falou bastante, acho que ficou muito bom. Depois vocês perguntam sobre a Bolsa. Mas eu queria falar da pessoa do Gilson, da gestão, do estilo Gilson. Gilson, qual é o teu estilo? Você é um centralizador? Você é descentralizador? Como é que você capta as sinergias? Porque você fez um trabalho incrível, né? Do que foi isso. Qual é o seu estilo? Quem é o Gilson gestor? Eu estou quase devolvendo a pergunta para a Bruna, para as Brunas que trabalham comigo aqui. É mais justo que elas respondam, mas eu acho que eu sou mais descentralizador, né? Eu não procuro tomar decisões mais por consenso, né? Aliás, essa é uma das parte do nosso projeto de cultura, é isso, né? A gente garantir que a gente esteja delegando mais para que a gente possa rodar mais projetos em paralelo. Então eu acho que talvez o que eu mais tente me policiar é para que eu forme uma boa equipe, né, para poder descentralizar mais. Eu diria que esse é meu estilo de gestão. Sei que num negócio como esse, com essa complexidade, eu não vou conseguir entender ou ser o mais técnico em todas as atividades. Eu venho deste mundo, quer dizer, trabalhei mais de 20 anos em mesas de operações, em bancos, quer dizer, sou formado, vamos chamar assim, neste mundo de mercado financeiro, principalmente em renda fixa, pouco em ações, muito em renda fixa, que eu chamo juros, opções, dólares, mercados futuros. Venho mais do mundo, assim, se eu pudesse contextualizar, do mundo BMF, CETIP, menos do mundo Bovespa, mas estou constantemente aprendendo e acho que sou mais descentralizador, procurando formar equipes, né, disciplinadas e que exerçam sua liderança. Eu me definiria assim. E como é que você formula a sua estratégia, né? E essa estratégia, você faz planos, são em geral, claro, você tem os seus períodos, né, de resultados, você tem tudo, mas você pensa mais a longo prazo, a curto prazo, como é que você estabelece, como é que você monitora, qual é seu estilo de reuniões com as suas equipes, são reuniões que são grupos maiores, grupos menores, você cria coordenadores em cada setor, qual é o teu jeitão de tocar? Porque aqui a gente já teve gestores desde... Vou pegar personagem assim, o Abílio Diniz, que é um homem muito centralizador, até o Fábio Barbosa, que tem um estilo completamente diferente. Ele já teve aqui na Casa do Saber estilos muito diferentes, e todos exitosos, cada um ao seu estilo, né? Como é que é o Gilson? Bom, eu tenho mais ou menos, eu tenho 8 pessoas, dentro da nossa hierarquia eu tenho 9 pessoas reportando para mim, né, com as suas responsabilidades, são VPs, diretores da companhia. Eu acho que de uma forma descentralizada, eu sou muito disciplinado, talvez a característica que mais me marque como executivo seja a disciplina. Eu tento fazer sempre, toda semana, uma reunião que eu chamo de bilateral de uma hora e meia com todos eles, né? Se não for toda semana, cada 2 semanas, certamente eu tenho uma bilateral para repassar todos os assuntos que estejam dando e cobrar. Eu costumo cobrar muito o andamento das decisões, ou das discussões, ou das prioridades. E isso está muito alinhado também com um processo de definição de metas da companhia, né? Quer dizer, a gente também tem uma cultura corporativa de que a gente tem, vamos chamar assim, são 3, todo mundo na companhia tem uma meta individual, né? Todo mundo tem a meta da sua área e a gente tem as metas corporativas. Todo funcionário tem uma combinação de meta dessas 3 partes, vamos chamar assim. Eu tenho 100% da minha meta, é a meta corporativa, que envolve projetos, satisfação de cliente, resultado financeiro, controle de despesa, tecnologia, segurança, disponibilidade, inspeção do Banco Central. Então, eu tenho uma meta corporativa, é disponível para a empresa inteira, tudo que está naquela meta corporativa, e vamos chamar assim, 100% da minha meta.
Você vai descendo os níveis, então um vice-presidente ele tem 50% da sua meta corporativa, né, 50% ele tem uma meta, né, que é 50% dessa meta corporativa e 50% uma meta da área dele. Então, se ele é de tecnologia, tem uma série de metas dentro da área de tecnologia. Se ele é de operações, uma série de metas da área de operações. E aí você vai descendo isso na pirâmide até, vamos chamar assim, o nível mais, vamos chamar assim, um analista. Quer dizer, que aí ele tem uma combinação diferente. Ele tem talvez 20% da meta corporativa, 30% da meta da área que ele está inserido e 50% da meta individual dele. Né? Então ele tem uma meta individual. Então todo mundo tem uma meta individual, o VP também tem, desculpa, é 40-40-20, uma meta individual inserida na sua área e dentro da sua... Da meta da companhia. Então isso fala com a nossa gestão, quer dizer, essa gestão de RH, né? Quer dizer, isso é parte do nosso dia a dia. E eu acho que eu não sou, eu não me defino, acho que eu acho que eu sou um executivo muito calmo, né? Não sou daqueles que grita, que dá bronca pública, né? Não é o meu estilo. Sou um pouco mais reservado nesse sentido e acho que a conversa vai resolvendo muito dessa atividade, né? Mas sou muito disciplinado, então eu surpreendo muito os meus, vamos chamar assim, os meus diretos com a cobrança sobre o acompanhamento das coisas, né? Então eu tenho isso muito bem anotado, muito bem organizado, do que cada um está, entre aspas, devendo para a companhia, né? Então esse é o meu estilo. Entrevistas para presidente de empresa, né? Uma que eu nunca vou esquecer, uma vez a gente entrevistou aqui o Constantino Júnior, né? E aí depois eu também entrevistei o Paulo Kakinoff, né? E o Constantino Júnior, quando estava contratando para ser presidente da Gol, ele fez uma pergunta para vários presidentes que não souberam responder e o Paulo respondeu bem essa questão e ele acabou sendo o eleito para ser o presidente da Gol. A pergunta era o seguinte: você está presidindo a Gol e cai um avião. Como é que você vai tocar? Como é que é a gestão no momento de crise? Diz o Constantino que algumas pessoas que estavam fazendo entrevista na Gol levantaram da cadeira e falaram: realmente eu não sirvo para esse trabalho. Foram embora. O Júnior contou, é muito interessante. Ele falou: teve gente que levantou e foi embora. Eu não vou conseguir ser presidente de uma companhia de aviação porque realmente não vou saber lidar com a situação. Como é que é o Gilson em gestão de crise? Como é que o Brasil passou por um... O Kakinoff? Vai estar no livro, lê o Jovens CEOs, está lá. Lê o Jovens CEOs, está lá. Mas você, por exemplo, passou um período duro, né? Foi um período duro e mesmo assim você entregou, você fez um trabalho muito bom. Como é que você gestiona uma crise? Como é que funciona isso? Olha, primeiro, o Buffett, eu não tenho nenhum ciúme do Kakinoff nem do Constantino, porque essa indústria, eu acho que é a indústria mais difícil do mundo, né? Não é a minha frase, mas acho que a frase é do Buffett, né? A melhor forma de você se tornar milionário neste setor é você começar bilionário, porque aí é fácil você cair e se tornar milionário. Então a melhor forma de você se tornar um milionário neste setor é começar com 1 bilhão, você rapidamente se torna um milionário. Olha, eu acho assim, a gente trabalha num ambiente bem tenso, né, no que tange a disponibilidade, segurança, sistemas, risco, liquidação, os volumes são muito grandes, né, você tem que ter. Então, o que imagino tenha sido um pouco do aprendizado também da indústria de aviação, que a gente também trabalha muito, assim, a gente tem todo um protocolo muito bem definido de gestão de crises e situações críticas, né? Óbvio que você, no meio da crise, se você no meio da crise sentar para começar a pensar no que você vai fazer vai meter os pés pelas mãos. Então, eu acho que a gente tem um protocolo seja de continuidade de negócios, de gestão de sistemas, de continuidade de backup, de disponibilidade de data center muito bem definida, né? A gente tem um diretor de controles internos e, vamos chamar assim, gestão, né? Que tem como atividade primordial fazer isto e reportar isto anualmente ao Comitê de Auditoria, apresenta ao Banco Central, que é muito crítico, principalmente, apresenta a CVM,
Então eu diria que assim, o nosso protocolo e a nossa, vamos chamar assim, disciplina de sempre pensar na contingência faz toda a diferença. Então, vou dar um exemplo que a gente operava dentro da integração. As companhias operavam em 9 data centers separados, quando a gente juntou, né, BMF Bovespa, CETIP estava vindo do Rio para São Paulo, tinha 2 data centers no Rio, 2 próprios aqui, BMF Bovespa tinha 2 terceirizados, 2 internos, 2 em Campinas, 2 em Alphaville, a gente tinha 9 no total. A gente vai ficar agora num desenho no final do ano que vem, meados de 2020, nós vamos ter 3, e a gente tem sempre a garantia de que a combinação de qualquer negócio não tenha, vamos chamar assim, 2 mercados que possam, por qualquer motivo, ter interrupção de negociação. Nossa métrica é ter 99,8% de disponibilidade de sistemas nos horários definidos. Mas se um dia acontecer uma crise, nós temos, sei lá, 14 ou 15 mercados diferentes operando, a gente tem que ter a garantia de que se um falhar, não faça o efeito dominó. Então, assim, você tem todo um protocolo, eu acho que assim, essa a gente é meio freak nisso, de que tem que ter isso tudo definido. Comunicação é o que a gente está trabalhando agora, que também imagino, também é associado a isso, enfim, você tem que saber o que você vai fazer, né? Hoje em dia, você nunca sabe exatamente. Outro dia a gente trabalhou um plano novo, né? Que foi quando caiu um prédio no centro de São Paulo. E a gente estava revisitando os nossos protocolos. E a gente começou a fazer um plano. E se cair o prédio do nosso lado, a gente tiver que evacuar e ir para um outro prédio, quer dizer, a gente tem todos os escritórios, a contingência e tal. E a gente começa a fazer essas simulações. Se fosse um funcionário nosso que tivesse, quer dizer, o que a gente vai falar, o que a gente vai fazer, como é que a gente vai acessar as famílias, como é que a gente vai tratar, tudo isso está em protocolo dentro da companhia. Então é assim que a gente trata gestão crítica dentro de casa, com muito, Maravilha, muito cuidado. Gostaria de abrir as perguntas. De cair prédio? Não. De cair prédio, mas uma situação de crise provavelmente. Ah, tem, mas a gente, tem tipo falha de sistemas ou, por exemplo, um intermediário que mandou uma ordem errada, mandou uma ordem que, por exemplo, era para ser 5 milhões, podia ser 5 bilhões, né? A gente tem filtros também, tem até a implementação de um sistema no início do ano que vem, super robusto para tentar o que a gente chama de filtrar o fat finger. Quer dizer, a gente tem que pensar, se o nosso cliente errar, a gente filtrar esse erro antes que ele impacte o mercado. São casos clássicos que já aconteceram no mercado financeiro. Se o cara lançar lá uma ordem, em vez de botar 50 mil, lançar 5 bilhões, eu tenho que fazer esse filtro, né? E mesmo que o corretor tenha capacidade financeira, por exemplo, para executar uma ordem de 5 bilhões, né? Quer dizer, o mercado começa a mexer para um lado, para o outro, eu tenho que filtrar para alertar. Então a gente tem, todo dia tem um aprendizado. Tem uma pergunta aqui. Boa noite. Primeiro, obrigado por Boa noite. Foi incrível. A gente trabalha aqui numa empresa de Santa Catarina, então foi super legal ver você falando do estado. E eu queria te perguntar qual que é a tua opinião no quesito gestão vertical e nas gestões horizontais. Que cada vez mais a gente tem empresas adotando conceitos horizontais, né? Então com menos figuras centralizadoras. Uhum. Olha, a gente está trabalhando bastante nisso. A gente acredita muito que para os nossos processos, hierarquia é importante. Então a gente até discutiu muito o tema, né, dessa gestão moderna, menos hierárquica. A gente está efetivamente juntando alguns níveis hierárquicos dentro da companhia. Eu acredito mais, assim, eu acho importante a hierarquia dentro da companhia para a tomada de decisões, né? Então você tem efetivamente que ter as pessoas que precisam tomar as suas decisões nos seus momentos. Mas eu acho que para o dia a dia, um dos nossos valores é abertura e colaboração, a gente tinha isso muito enraizado. Eu acho que as portas abertas e a gestão tem que ser muito aberta. Então, não importa, eu costumo dizer, o analista, o cara mais júnior, ele pode falar comigo. Ele não tem que falar com o chefe dele para falar com alguém. Então a gente promove isso dentro de casa. Então acho que mais importante do que você abolir a hierarquia, que a gente precisa, porque pessoas precisam tomar decisões e não dá para você ser só, né, um nível e uma pessoa tomando decisão, seria impraticável. Mas mais importante do que efetivamente abolir a hierarquia é você ter um ambiente aberto que as pessoas possam se comunicar e falar. Eu acho que é isso que eu mais acredito e tento praticar
na companhia. Você passa para o próximo. América Latina, qual o país que está com processo de modernização? Estou pensando assim, a Argentina, a Merval é bastante atrasada, né? Eu vejo que seria um espaço para a B3 crescer, atacar a América Latina, ou não? Bom ponto. Eu não mencionei, passei rápido por isso, nós temos participação em 4 bolsas na América Latina. Investimentos pequenos, nós temos mais ou menos 6% da Bolsa da Colômbia, 4,5% Chile, tem Peru e tem México. México aqui a gente tem mais, tem perto de 9%. A nossa ambição não é ser um consolidador e criar uma grande bolsa na América Latina, né? A nossa ambição é facilitar o acesso de investidores brasileiros a esses mercados ou de investidores desses mercados no Brasil. Para isso a gente fez esses investimentos, mas para aproximar e facilitar. Nós não temos a ambição de fazer. Eu diria que os maiores, eu acho que México, talvez de todos aqui de América, vamos falar assim, Central, Latina, é o maior mercado. Não é muito grande, né? O mercado mexicano praticamente ele foi um daqueles mercados que foi exportado para os Estados Unidos. A Argentina teve aí um renascimento, né? Até vou para lá em breve. A gente tem uma série de iniciativas que estamos trabalhando. Curiosamente, a Argentina hoje, o futuro do índice Merval, ele é o que a gente chama de hosted na gente, ou seja, roda nos nossos sistemas. Eles operam o mercado futuro de Merval nos nossos sistemas. A gente está trabalhando até para ampliar o número de contratos que a gente possa fazer para o mercado argentino, mas numa parceria. A gente nem tem participação acionária na Argentina. Eu gostaria que esses mercados todos tivessem assim, uma grande agenda de desenvolvimento, mas não tem nenhum que se destaque muito, né, nessa área. Então, sinceramente, não tem um grande atual. Acho que o Brasil é realmente um grande mercado de América Latina. Isso também faz com que, quando eu mencionei no início da apresentação que a gente é uma empresa brasileira e que o foco é Brasil, isso foi mais uma vez ratificado no que a gente chamou de planejamento da companhia. Assim, tudo que a gente olha o esforço necessário para a gente expandir fora do Brasil, vis-à-vis o potencial que tem de negócios no Brasil, a gente fala assim, não vale a pena, a gente vai gastar muito tempo, energia, dinheiro numa oportunidade pequena. No Brasil tem muito mais coisa para fazer. Tem uma pergunta aqui. Tem uma dúvida que eu nem sabia que existia. Eu achava que todo país tinha sua própria bolsa. Eu estou vendo que não, né? Qual a vantagem do Brasil ter a sua própria bolsa versus ter essas negociações feitas em alguma outra bolsa? O que traz para o país de vantagem ou desvantagem? Olha, você traz todo o que a gente chama todo o ecossistema do mercado financeiro dentro do seu país. Então, quando a gente olha o nosso mercado financeiro, você tem diversos gestores de investimento, diversos bancos, diversos fundos, diversas corretoras, as empresas, né, focando em Brasil, em listagem no Brasil. Você tem todo o ecossistema financeiro desenvolvido no seu país. Se você exporta muito da atividade da Bolsa, você está, de alguma forma, transferindo todos esses mercados e quase todas essas atividades para fora do país. Então, você tem efetivamente um mercado financeiro mais robusto, mais sofisticado dentro do seu país, que entenda, né, mais customizado para as necessidades do seu país. E você não tem que efetivamente ficar dependente de algum outro mercado se disponibilizar a fazer as coisas para você. Então, assim, acho que é você garantir que você tenha todo esse setor se desenvolvendo no país, né, e se sofisticando, gestão de risco, né, toda essa atividade, por exemplo, que a gente chama de wealth management, que é gestão de dinheiro, né, seja feita dentro do seu país. Eu não sou contra, tá, a globalização de mercado, nem que você possa investir fora, de jeito nenhum. Até mencionei, a gente é um competidor global, mas assim, o fato de você estar investindo neste setor e garantindo que tudo isso esteja florescendo aqui, garante um ecossistema muito mais rico dentro do país, né? Quer dizer, tem toda uma atividade sendo desenvolvida e facilitada dentro do país. Mas isso traz Isso traz crescimento. A gente tem até um estudo que a gente publicou
que assim, o mercado de capitais, a gente publicou junto com a Ambima, né? Recentemente até o Valor, que está cobrindo o evento, eles fizeram uma reportagem. Quer dizer, o mercado de capitais do país se desenvolvendo, eu não lembro os números agora, mas você tem mais geração de emprego, você tem mais crescimento econômico, quer dizer, todo o desenvolvimento do mercado de capitais no país floresce muito da atividade, seja de corporativa, seja de geração de empregos, seja do sistema financeiro e assim, da sociedade como um todo. Então, você garante que isso esteja sendo feito aqui e não lá. Tem uma pergunta lá no fundo, depois aqui, depois ali. Tudo bom? Não, uma só. Para circular a palavra. Você pode falar de algum projeto que vocês têm no blockchain? Posso. Muito boa pergunta. Blockchain, ele dentro do das nossas áreas de inovação, ele é um dos grandes focos que a companhia está trabalhando, mas ele ainda é, dentro do nosso setor, uma solução em busca de um problema. Tá? E aí é um pouco do que... o blockchain ele resolve todos os problemas, casamento, problemas de trânsito, tudo. O blockchain vai resolver. Então, assim, no nosso setor, a gente ainda não tem um exemplo muito claro, nem de nenhuma daquelas bolsas, de que esteja efetivamente transferindo ou trocando a plataforma tecnológica para ser rodada em blockchain. Tem muita coisa para se provar. Ela já se mostra uma tecnologia robusta que provavelmente no médio prazo vai ter sua evolução. Mas no setor de bolsas e negociação não é aparentemente ainda algo que seja testado e evidenciado que tenha aplicabilidade. Hoje, né, isso é constante evolução, né? Isso quando começou a surgir 4, 5 anos atrás, a gente fez um grande movimento. Hoje a gente tem diversos projetos pilotos dentro da companhia sendo avaliados em blockchain. A gente é parte de um consórcio global chamado R3. Temos no Brasil 3 instituições, nós, Bradesco e Itaú, que rodam pilotos em blockchain e testam sua aplicação, mas ainda não tem nenhum projeto, vamos chamar assim, homologado em produção no Brasil. Enfim, eu acho que é uma coisa para acompanhar, né? Ainda não tem evidência. Só para terminar, onde já se mostrou com uma aplicação efetiva são em, vamos chamar assim, mercados não organizados, onde a informação ela é totalmente pública e pode ser descentralizada. O que eu quero dizer? Nos nossos mercados, quer dizer, se você tem um banco fazendo uma operação que manda para a gente tem que mandar para o Banco Central, isso não é público, isso não é uma informação que todo mundo pode ver. Mas se você tem alguma atividade que você queira colocar tudo ali dentro, todo mundo ligado a todo mundo, e todo mundo possa ver tudo, totalmente aberto e totalmente descentralizado, que todo mundo possa mexer, olhar e ter acesso, essa é a maior aplicação que se mostra o blockchain. Então, assim, por isso que eu falo que, assim, dentro da nossa indústria ainda é uma solução em busca de um problema, tá? Mas a gente está acompanhando, porque isso é uma daquelas atividades que a nossa função é garantir que a companhia seja permeável, porque isso acontece rápido, né? Pode estar sendo uma constante evolução. E em termos de volumetria, alta volumetria, a gente tem que acompanhar se o blockchain é efetivo ou não, né? Então, quando a gente fala de Bitcoin, que é a maior aplicação hoje que roda em blockchain, é muito lento, né? Ainda é muito, muito lento, perto do que a gente tem de velocidade aqui nesse mercado, nos nossos mercados. Perfeito. Tá? Passa a pergunta aqui. Gilson, talvez eu tenha um problema para essa solução que você tem de blockchain, que é o seguinte: com toda a tecnologia, eu não consigo entrar para examinar meus ativos na B3. Eu entro no site... Para ver os seus ativos. Me pede a senha. Aí eu não tenho a senha. Aí eu peço por e-mail para B3. Quando chega por correio, né, eu coloco a senha, ela caducou. Eu nunca consigo, eu já estou nessa briga. Está sendo boicotado pela B3. Não, imagina, por exemplo, que desapareceu o correio. Não existe. Não, eu sou sensível à sua pergunta. Vamos lá. Então deixa eu dar um passo para trás.
por regulação, nós somos obrigados, né, aquilo que eu falei, o nosso modelo, né, você, diferente de outros lugares no mundo, os ativos que você possui, comprados via uma corretora ou um banco, eles estão na B3, se forem títulos e valores imobiliários, registrados em seu nome. Então essa é a primeira coisa. Só que nós temos um intermediário no meio do caminho, que é a instituição que você mantém seus ativos. Eles estão lá, você tem a garantia de que eles estão em seu nome, e você tem um intermediário que atuou. Durante muito tempo a gente está trabalhando nisso, de a gente disponibilizar essas informações de uma forma mais fácil. Hoje, antigamente, a maioria dos extratos eram enviados em papel, só que a indústria, vamos chamar assim, nunca gostou desta regulamentação, que é a regulamentação que obriga que a gente, bolsa, mande o extrato para o investidor, porque isso não é bem, indústria, principalmente assim, as grandes instituições, porque isso confundia um pouco o investidor. Se você tem lá num grande banco um ativo que você comprou do próprio banco e um título de valor imobiliário, isso confundia para ele. Por que eles estão me mandando esse extrato? Ninguém, né, os intermediários muitas vezes não queriam que essa informação chegasse no investidor. As corretoras sempre foram grandes promotores desse serviço, porque é uma forma também de mostrar que eles são intermediários e que tem uma segurança no sistema. A gente está tentando organizar esse produto, vamos chamar assim, que é o extrato obrigatório. A gente fez uma migração do papel para o digital, só que a gente depende muito do cadastro do intermediário. Eu não posso, efetivamente, eu não posso receber a informação direto de você, porque eu tenho um contrato, vamos chamar assim, com o intermediário, que é onde você mantém, e é esse intermediário que me deu as suas informações. Então, a gente tem que resolver este problema de que muitas vezes o intermediário, no passado isso era muito comum, ele não passava as informações do cadastro para que a gente acessasse diretamente. Então, tem muitos casos onde se desbloqueou aqui, onde o endereço estava errado, o e-mail estava errado. Então, a gente está a gente está efetivamente trabalhando com os intermediários para facilitar esse extrato. E aí, no tempo, o que eu acredito que é a evolução disso, né? A gente tem uma ambição da gente poder ser, vamos dizer assim, um grande depositário de várias informações da sua vida financeira. Porque hoje, o que a gente é obrigado a disponibilizar para você são os títulos e valores imobiliários, são ações, debêntures, né? Os seus ativos financeiros, que a gente chama assim CDB, isso não é um valor imobiliário, mas isso também a gente disponibiliza. Agora, por exemplo, eu gostaria de disponibilizar seus fundos de previdência, seus fundos de investimento, seus seguros, a gente poder ser, vamos chamar assim, uma grande janela onde você pudesse ter toda a sua informação financeira. Então, assim, se você me perguntar qual é a nossa ambição, é a gente resolver o problema do seu extrato, com certeza, e ampliar isso no tempo para que a gente possa ser um facilitador de você achar as suas informações. Então, a gente agora, com o fim da integração, está trabalhando nisso para a gente conseguir, e não necessariamente, aí entra já um pouco na modernidade, né? Não necessariamente nós vamos ser o fornecedor do extrato. Eventualmente a gente vai disponibilizar essa informação e você pode escolher, por exemplo, o melhor fornecedor de extrato que você achar, né? Que a sua instituição pode ser o Prover1, ou podem ter vários desses fintechs que queiram fazer o melhor extrato no mobile, etc., para você receber essa informação da melhor forma possível. Então a gente está tentando organizar esse projeto. Mas depois, se eu puder te ajudar efetivamente a resolver o problema do seu extrato. Curiosamente, só uma curiosidade, o Pedro Parente, que era o presidente do conselho da companhia até 4 meses atrás, reclamava muito desse problema, falando, não consigo acessar. A gente resolveu o problema para ele, vou resolver para você também. Eu vou te passar um e-mail. Pelo menos já vai valer a noite. A minha percepção até é outra. Eu acho que essa parte tecnológica evoluiu bastante. Mas eu queria saber, então, se evoluiu tanto a Bolsa, por que não avança o número de clientes? Por que você falou se o resto do mundo é 50%, 70% e a gente tão pequeno, 8%? Queria que você falasse um pouquinho da economia brasileira. Então eu vou falar da economia. Deixa eu só complementar a sua resposta. O número que você tinha pedido. O número que você tinha pedido, que a gente fez um estudo junto com a Ambima, é que a gente poderia criar, num horizonte de 5 anos, com um mercado de capitais mais forte, em adição ao vento de cauda que o Brasil poderia ter. A gente fez um estudo técnico junto com a Accenture e com a Ambima de 1,7 milhões de empregos a mais, né?
e aumentar a renda per capita em 12%. Então são coisas que a gente tem evidências de que o mercado de capitais pode efetivamente contribuir com a riqueza do país, com a sociedade. A sua pergunta é muito difícil, né? Mas sem dúvida nenhuma, assim, um dos grandes motivos que eu vejo no mercado, principalmente de renda variável, não crescer no país, é que a gente tem a competição da instabilidade financeira, né? Então a gente tem um ambiente com inflação muito alta, descontrole fiscal, juros muito altos, você tem uma competição assim, desleal da renda fixa, né? O mundo inteiro teve o juro zero durante 10 anos praticamente. Nós estávamos na contramão do mundo com recorde, bateu 14% o juro no Brasil. O juro real bateu 8%, né, 7,5%, uma inflação que chegou, né, em alguns anos a 10%. Então, assim, a gente perdeu uma onda, uma década de crescimento do mercado de capitais, porque a gente não fez o dever de casa fiscal, principalmente, né, para que a gente não tivesse essa competição desleal dos mercados de renda fixa, né. Então, nós temos já uma cultura inflacionária muito grande, né. Eu diria até que é legal, porque assim, essa mudança de geração tem transformado muito isso, né. Nossa geração, a geração dos nossos pais, só pensa, principalmente em renda fixa, porque a gente viu plano econômico, inflação, a gente não consegue pensar em coisas diferentes. O CDI, o próprio CDI que eu falei que é propriedade nossa, é uma dessas aberrações, né? Ninguém no mundo pensa no juro overnight, né, de um dia para o outro. Você pensa no juro de um ano, a LIBOR de um ano, a taxa de juros da Treasury de 2 anos. A gente fala da taxa de juros de um dia. Isso já era para ter ficado para trás. Isso vai ficar para trás no dia que a gente tiver inflação sob controle, juro baixo, e aí você vai ter a natural migração, vamos falar assim, dos seus investimentos, porque você vai ver o seu investimento perder valor em cima do juro real. Se o juro de curto prazo for 5, 6, como a gente, né, efetivamente está, aí você tem o seu investimento, que ele vai estar rendendo 6, menos uma taxa de administração, menos o imposto de renda, ele vai render liquidamente 4. Se a inflação é 4,5, você vai ficar mais pobre no tempo. Então você vai ter que tomar uma decisão. Ou você vai investir sem liquidez, um prazo mais longo, ou você vai comprar um título de uma empresa que paga um spread de crédito, ou você vai comprar uma ação. O mundo inteiro, se você falar com um investidor americano, ele tem dificuldade de explicar que você tem um fundo de investimento que rende, né? Eu lembro dessa conversa com até um conselheiro meu, do tipo, ele não acreditou quando o CDI era 12%, que a gente investia num fundo que todo dia rendia 12% ao ano, mas que com liquidez, que eu podia apertar a campainha e pingar na minha conta. Ele falou, você está mentindo para mim, isso não existe, isso é maluquice. Eu para ganhar um spread de 2% tenho que investir em 5 anos, então assim, eu acho que a competição é desleal. Então assim, eu acho que só muda isso com disciplina fiscal, que acho que é um pouco do que a gente precisa, inflação baixa, juro baixo, para que a gente possa impulsionar esse mercado. Tem uma pergunta ali, por favor. Acho que também é educação. Acho que as pessoas não conhecem esse mercado de ações, de modo geral. Não, só para a gente circular aqui, só para a gente poder, desculpa. Mas a história não ajuda, né? Gilson, você mostrou um slide que dava 80% do capital da B3 estrangeiro, certo? Eu falei. Isso foi uma estratégia para dar credibilidade lá fora? Foi interesse puro pelo investimento? Enfim, dá uma ideia para a gente como que surgiu isso, como é que foi essa concepção de capital? Isso, assim, a gente quando abriu o capital, a gente já é aberto mais ou menos há 10 anos, né? As 3 empresas que hoje estão dentro desse guarda-chuva B3 já foram 3 empresas separadas, BMR, Bovespa e CETIP. Uma vez que você se liste, né, e esteja, vamos chamar assim, listado e disponível para comprar, eu não controlo isso, tá? Então assim, você se disponibiliza, a gente como empresa aberta tem uma atividade que a gente chama de relação com investidores. O Brasil tem, vamos chamar assim, este canal aberto para investimento estrangeiro e você tem muito, quando a gente escuta investimento estrangeiro no Brasil, esse é um mercado muito ativo. Você tem interesse do mundo inteiro em comprar ações de empresas brasileiras. Naturalmente a gente faz essa atividade de promoção, eu vou, por exemplo, 3 vezes por ano visitar investidores em eventos que as corretoras e bancos organizam. Você faz essa atividade de relação com investidores. E aí os analistas também fazem um papel de tentar
entender a sua operação, escrevem o que a gente chama de peças de research, né, de pesquisa, dizendo se a empresa está indo bem, se está indo mal, qual é a perspectiva, e aí naturalmente essa roda costuma girar. Então não foi um direcionamento, é basicamente interesse desses investidores institucionais do mundo todo por diversos mercados de ações. Então, esse é um potencial que eu diria que tem muito dinheiro represado que poderia vir para o Brasil, muito. Né? Quer dizer, a gente tem poucas empresas, mas assim, a liquidez e esses investidores estão por aí super disponíveis para investir no Brasil. Peraí, só para circular que tem outras pessoas que pediram antes. Tá? Peraí, deixa eu ver. Próximo aqui, o Simon. Desculpa, deixa eu complementar a sua pergunta que eu acho que é importante. O que esse investidor preza? Tá? Ele preza segurança jurídica, né? Então ele preza que no tempo a gente não crie regras malucas, que a gente não crie impostos malucos. Por que começou no imposto maluco? A criatividade de ministros da Fazenda, sem citar nomes, ela é ilimitada. Então você lembrar da história, cria imposto para cá, tira o imposto, inventa o imposto, assim. Se você torna a regra clara e dá segurança jurídica, que você vai dar o tratamento correto, esse investidor naturalmente vem. Eu posso complementar isso na resposta. Precisaria exportar isso para Brasília. Certo. A gente tem várias discussões. Deixa eu passar para... Pelo menos para esse mercado permaneça como está, porque se mexer, estraga. Eu tenho uma pergunta mais de curiosidade. Dessa integração que vocês conseguiram finalizar, qual foi o maior desafio técnico de gente? Porque são culturas diferentes e processos razoavelmente diferentes, né? Qual foi o maior desafio e qual foi a receita para superar esse? Olha, excelente pergunta. Eu acho assim, eu substituí um CEO, depois eu nem contei essa história, posso até contar, né? O Edemir, que foi o grande visionário da criação desta companhia, foi o CEO que eu substituí, né? Ele atingiu o limite de idade, aí a gente fez a substituição, fez um processo seletivo do qual eu participei e acabei assumindo. Ele estava lá há 30 anos, né? E a BMF Luz tinha uma cultura corporativa muito forte, muito calcada também na figura do Edemir. Então, eu acho que o maior desafio foi, ou está sendo, a implementação dessa cultura corporativa um pouco menos vertical, qual é o seu nome? Da Clara, um pouco mais aberta, menos hierárquica, para que a gente possa fluir. Um outro desafio também muito grande, que eu acho que é inerente a todo o M&A, né, é que o M&A ele só efetivamente termina mais ou menos uns 2 anos ou 3 anos depois do que ele acontece. Porque você tem que trabalhar o fato de que você não quer, se for o caso, né? No nosso caso a gente não queria que prevalecesse nenhuma das duas culturas, a gente queria construir, vamos chamar assim, uma nova cultura, não era a cultura A ou a cultura B. Então a gente teve que fazer um projeto muito grande para entender o que eram os valores dos funcionários, o que eles queriam que essa companhia fosse. A gente tentou, então a gente fez as pesquisas para falar assim, então a gente definiu o que os funcionários querem, se isso bate com os nossos valores, e a gente tentou fazer um termômetro de onde estamos, né, cada uma dos grupos, onde estão dentro, para medir, vamos dizer assim, o gap da cultura atual versus a cultura desejável. A gente fez uma série de projetos para que a gente encurtasse esse gap, ainda está fazendo, e isso tem sido assim, altamente gratificante. A gente mede até, através de contratou um cientista que é meio, eu ia falar cientista maluco, né? Ele traça uma rede neural, faz uma pesquisa, você não sabe exatamente o que você está respondendo, mas ele faz uma série de perguntas e você tenta entender como estão, se as pessoas dentro da companhia já estão mais integradas ou desintegradas, para ver se você está com várias tribos separadas ou se efetivamente as bolinhas, que a gente chama, cada funcionário começa a se integrar. E é muito bom ver que a gente no início estava totalmente separado e hoje muito permeado. Então assim, esse é o maior desafio, assim, a cultura corporativa, você fazer todo mundo se alinhar. Muita gente não consegue, né? Mesmo depois de um ano a gente teve algumas baixas. Pessoas que estão, mesmo desejando fazer essa transição de cultura, não conseguem. Aprenderam a trabalhar de uma forma que eu não consigo. Então, eu acho que agora a gente está entrando numa fase que eu costumo dizer que
Hoje eu percebo que quem está lá está no barco a fim de remar junto, né? E que agora está mais fácil, porque, vamos chamar assim, os que estavam divergindo um pouco, não necessariamente simplesmente não estavam se encontrando. Eu trabalho assim há muitos anos, eu não consigo mudar. Agora a gente já está com todo mundo dentro do barco, ou assim eu espero. Deixa eu passar para o Mauro e depois para a Regina. A pergunta é a seguinte, foi perguntado aqui por que o universo de investidores não aumenta. Foi comentado aqui que o investidor estrangeiro quer segurança jurídica e o pequeno investidor americano tem confiança que a Bolsa o protege. E eu me refiro especificamente ao caso Petrobras. Qual é o protagonismo da Bovespa em relação ao descalabro da Petrobras? Acho que muita gente confunde segmentos de listagem, o que uma bolsa pode fazer contra uma fraude. A Bolsa Americana fez. Então, mas aí é mais na segurança do processo, né, pós, né, a regulação, aí no caso não é a Bovespa, é a CVM, que é o regulador do mercado de capitais, de ter uma regulação que proteja o investidor, o direito do que chamam de class action, né, de poder processar a empresa e assim ganhar. Essa é uma discussão muito válida, muito quente. A gente tem, de alguma forma, fomentado essa discussão com os reguladores. Isso envolve, basicamente, até o mercado de capitais e o mundo jurídico, né? Transcende o poder da Bolsa. Não é a Bolsa que protege o investidor. Eu diria que no nosso mercado, mas a Bolsa... Mauro, Não. Mauro. A Bolsa ela é o meio, né? O sistema jurídico que permite, não é a regra da Bolsa que permite que você tenha, como assim, o processo contra a companhia. É a regra do mercado de capitais, né? Então, assim, eu diria que, em termos de proteção ao investidor, no termo mais, vamos chamar assim, técnico, o nosso mercado protege muito mais operacionalmente, por exemplo, contra fraudes à la Madoff, né, transferência de custódia. Se um corretor ou um intermediário nos Estados Unidos ele quebra, ele leva seus ativos. Você perde muitas vezes seus ativos. Aqui, isso não acontece, já é evidenciado em vários casos. Então, em termos de segurança, a estrutura do mercado de capitais, eu diria que daqui protege, a Bolsa protege junto com o regulador muito mais o investidor. Agora, no termo jurídico, você tem um ponto bastante polêmico que está em discussão com a CVM, que é a possibilidade de você, como assim, processar os gestores ou a liderança da companhia mediante uma fraude. Isso é um assunto muito mais regulatório, CVM, né, lei do Brasil, do que da Bolsa. Mas a gente dito isso, a gente, via novo mercado, via várias coisas, a gente tenta fomentar muito essa discussão, né? Essa tem um ponto relevante. Regina? Eu queria saber o nível de desistência de empresas que fizeram IPO e desistiram no Brasil. Se tem uma estatística, se isso é significativo. Desistiram, fecharam capital? Fecharam capital, Olha, diria assim, não é tão significativo. Assim, você tem, assim, se você olhar, o número de empresas listadas não cresce há muitos anos, mas, por exemplo, nós mesmos fomos 3 empresas no passado. Então, éramos BMF, Bovespa, 3 que virou uma. Então, o fato de fechar o capital, ele não tem nada de errado, né? Não existem só empresas de capital aberto. Por exemplo, se você tem um controlador que não está disposto a ter sócio, não tem nada de errado em fechar o capital, desde que ele dê o tratamento adequado para aquele que foi o sócio dele. Feche o capital, faça uma oferta, obedeça a regra, pague adequadamente. Não é um fracasso isso. Não, e não tem nada de errado. Assim, o modelo de capital aberto não é o único ganhador. Você pode ter uma empresa que queira controlar e não ter sócio, não tem nada de errado. Não é o único caminho o mercado de capitais, vamos assim, você listar as suas ações. Se você não está preparado para dividir sua governança como controlador, se você é uma família que tem... Por isso que eu mencionei Suzano, né? No caso, o que eu achei emblemático, assim, a família estava preparada para ter sócios, tratar os sócios como de igual para igual. Então eles são ainda majoritários, mas não são controladores. Eles não têm 50% mais um para decidir tudo. Eles têm que colocar em votação, colocar em discussão. Então, assim, a gente tem casos de fechamento de capital, mas que não são problemáticos. O que é problemático
e aí de novo entra num tema jurídico, é se você dá o tratamento adequado ao seu minoritário. Ou seja, você faz alguma ação, você faz com que o preço caia para você comprar mais barato. Ou se você força um fechamento de capital. Esses são casos em que, assim, ou muitas vezes a gente atua, porque se infringe uma regra de segmento de listagem, e muitas vezes passamos isso para a CVM, que é o, vamos dizer assim, que é o órgão regulador que tem poder de atuar e efetivamente punir, multar e etc. Então, acho que é mais importante essa atividade de fiscalização para você não maltratar o investidor do que efetivamente não é um pecado fechar capital, isso que eu quero dizer. Posso falar? Obrigado. Primeiro, boa noite, Gilson. Obrigado aí pelo seu tempo disponibilizado para a palestra de hoje. Minha dúvida vai um pouco na linha do que a senhora tinha perguntado em relação à ajuda que a Bovespa dá ao mercado financeiro. E recentemente, você viu uma série de empresas brasileiras não procurando a Bovespa e procurando a Nasdaq para abrir capital. Teve PagSeguro, Stone, a Arco, uma série de empresas. Como você vê um pouco isso para a Bovespa? É um risco? É uma necessidade deles de procurar um capital maior, ter uma alavancagem maior, você ter a segurança de dólar, buscar investidores que antes não chegariam ao Brasil? Como você enxerga um pouco isso? Não, é uma preocupação grande, mas que assim, é muito particular, e a gente trabalha para entender quais são os grandes motivadores dessas listagens fora do Brasil, mas é muito particular do setor de tecnologia, né? O setor de tecnologia, ele é um setor onde os Estados Unidos têm um protagonismo muito grande, isso acontece com o mundo inteiro, mesmo a Europa, países desenvolvidos, Hong Kong, China, procuram os Estados Unidos, o sistema americano, para investimentos em tecnologia. Eles estão num estágio mais avançado. Alguns investidores até falam que muita gente agora quer se vestir de tecnologia, porque quer se vender lá. Então, assim, também eu diria que é uma combinação do setor de tecnologia com os valuations, né? Quer dizer, os valuations do mercado americano, do mercado acionário americano, são muito altos. Então, essa combinação tem sido nociva para o nosso mercado e mostra um pouco também que o nosso mercado é global, né? Não tem nada de errado na empresa de estar fora. O que a gente está fazendo, e é público até, de alguma forma incentivar que essas empresas façam o que a gente fala de dupla listagem. Listem lá, mas também listem aqui. Isso é permitido. Se listarem em duas bolsas, as suas ações estão disponíveis para negociação nas duas bolsas, você possibilita que o mercado local também compre as ações dessas empresas. Então, acho que assim, aqui é um círculo virtuoso. Quer dizer, na medida que a gente tiver mais investidor, mais investimento em ações e o Brasil tiver mais relevância, vai acontecer mais essa dupla listagem, né? A gente também está trabalhando tem algumas coisas que são impeditivos regulatórios. Hoje a PagSeguro, se quisesse listar aqui o que a gente chama de BDR, o termo técnico do que ele já listou lá fora, da offshore dele, não poderia. A gente também está trabalhando com a CVM para, de alguma forma, facilitar este acesso. E aí remete a casos do passado, que foram, enfim, a má utilização disso, casos de mercados de capitais que levaram a legislação a ser assim. A gente está tentando trabalhar com os reguladores. Tem um grupo de trabalho grande também capitaneado pelo Ministério da Fazenda, trabalhando em uma série de iniciativas de mercados de capitais para destravar essas amarras, né? Mas é algo que a gente quer atuar também, tentando antecipar a listagem dessas companhias de tecnologia no Brasil e criar esse setor aqui. Mas a gente se preocupa muito com isso. Um dos grandes tópicos de discussão, seja no MESB ou no Conselho da Companhia, que a gente não de que a gente facilite a vida desses empreendedores. E Gilson, só para um complemento, e tem uma questão importante aí também que o Gilson colocou, mas só para dar um complemento no que o Gilson falou, nos valuations, com relação à propriedade intelectual, você tem uma série de discussões aqui, foi o que o Gilson falou de casos passados, né, que foram utilizados indevidamente, né, então hoje você tem uma restrição também, né, regulatória, né, sim, mas isso eu acho que em breve vai ser superado, porque não é necessariamente um caso ruim no passado que tem que contaminar todo o futuro. O que, teoricamente, às vezes é uma amarra regulatória, nasceu para ser uma proteção do investidor em outros tempos. Então, o que foi nos anos 90 uma
proibição regulatória que a CVM colocou fazia sentido às vezes nos anos 90, porque para evitar que uma empresa esvaziasse, vamos chamar assim, a empresa brasileira, mandasse seus ativos para fora e etc. Então nasceu com um objetivo, só que em 2018 já não faz mais sentido. E até os próprios disponibilidade de você investir fora, enfim, que é super normal, isso às vezes cria situações que se aplicavam nos anos 90 e o regulador tem que tirar essas amarras. Então eles estão super abertos para isso. Não é fácil, porque tem todos eles se lembram do passado, então tem que, um corpo técnico que tem muita memória. É o caso da senha pelo correio. Exato. Assim, esse negócio de senha também era regulatório, enfim, para proteger o investidor. Muitas das coisas que eram proteções ao investidor não se modernizaram, a gente tem que trabalhar para essa agenda ficar mais... A legislação sempre corre atrás, né? Uma pergunta aqui. Não, aqui, quem mais? Aqui. E depois aqui. Bom, Gilson, aqui o mercado de capitais poderia ser maior talvez do que ele é. É um excesso de regulação que, um pouco pegando a onda no que você falou agora dessa relação com o Ministério da Fazenda, que vocês estão tentando entender, é um excesso de regulação que faz com que o mercado não tenha um tamanho, o mercado de capitais tenha um tamanho maior? Não acho que seja excesso de regulação. Acho que assim, o tema de regulação são alguns ajustes. Eu não acho que a gente tenha grandes amarras, Eu acho que o mercado de capitais ele naturalmente evolui, naquele meu slide ali, quando emissores querem dinheiro, querem investir, empresários querem investir, e aí vão buscar suas fontes de recurso, investidores querem novas fontes de investimento, e aí essa roda costuma girar. Então assim, eu acho que mercado de capitais está associado a crescimento, investimento. Então, se eu pudesse dar uma resposta mais simples, assim, o mercado de capitais vai fluir quando o país crescer, tiver mais investimento, mais poupança, Quer dizer, e você tiver mais incentivo também de que esse investimento aconteça, Quer dizer, a gente vem de um período, vamos chamar assim, de sei lá, como é que eu caracterizaria? Recessão. Eu diria uma recessão, uma depressão, assim, os empresários definitivamente estavam em espera. Quer dizer, acho que até estão ainda, estão em um momento de virar essa chave e fazer, destravar seus investimentos. Vou ver para crer, mas acho que assim, acho que existia uma mistura de depressão com desilusão, então você não tinha, ninguém queria investir. Em algum momento até, a gente viu que a estratégia governamental passava pelo governo prover os recursos. Então a gente viu durante muitos anos o BNDES sendo um competidor do mercado de capitais. Eu costumo brincar com o meu CFO, meu diretor financeiro, que assim, a atividade do diretor financeiro nos últimos 15 anos, caso a empresa quisesse fazer investimento, era pegar um avião, ir para o Rio, bater na porta, eu preciso de tanto, e pressionar para conseguir tanto, porque é subsidiado, era barato, se você fosse uma empresa grande você conseguia tudo. Então assim, a gente tinha um cenário adverso para o mercado de capitais. Pouco investimento e competição pública, que é exatamente absurda, até porque o setor público não tem esse dinheiro. Então, a gente espera que esse desequilíbrio acabe. Só queria complementar um ponto aqui. Aqui na Casa Saber a gente teve a oportunidade de receber alguns ex-presidentes da CVM aqui. Ari Oswaldo Matos Filho, Marcelo Trindade, conversamos bastante. Uma questão que foi discutida muito sobre esse tema é que na legislação do mercado de capitais é a atribuição da CVM promover e fiscalizar o mercado. Só que muitas vezes o jornal de todo dia que a gente lê fica discutindo e muitas vezes o dirigente da CVM se preocupa mais em fiscalizar do que promover. E a gente discutiu bastante isso com o Marcelo Trindade aqui, com a Ari, com várias pessoas, e está criando uma cultura agora maior de promoção, porque está no escopo da lei a promoção e a fiscalização do mercado. Mas a gente está atualizando, essas legislações estão sendo revisitadas, erros no passado estão sendo corrigidos, então hoje realmente eu vejo a CVM cada vez com atribuição. O presidente que está lá é uma pessoa que entende bastante do mercado, Marcelo Barbosa, é uma pessoa bem para frente, professor, pessoa que entende bastante o mercado como um todo, é uma pessoa que eu acho bem capaz e que eu acho que vai ajudar nessa atribuição, não apenas de fiscalizar, mas sim de promover. Mas claro que isso vem a reboque da economia. Promover, simplificar, diminuir essas amarras, exatamente. Essa muito clara
dentro do mandato atual da CVM. Eu acho que o Marcelo está bem claro. Você vai na CVM e você percebe Exato. que tem essa agenda lá com as pessoas que estão lá hoje em dia. Mas assim, contra crise, pouca vontade de investir, não há Marcelo que resolva. O Trindade pegou o vento muito a favor. Né? Então ele pegou uma época boa, na época era... No final da década lá. O Marcelo só pegou, o Trindade só pegou vento a favor. Que favor. Levando em conta justamente esse papel de promoção, tendo em vista que hoje nós temos menos de 500 empresas nos estados, existe algum projeto ou algum papel que a B3 possa fazer para fomentar ou promover a instrução das empresas para elas poderem, de fato, buscar esse mercado? Com certeza, a gente tem diversas iniciativas e diversos parceiros, seja para a gente, de uma forma, educar, um pouco no tema até vale para as empresas, né, educar o que é a empresa aberta, e BGC é um grande parceiro nosso neste sentido, e o que a gente chama dos underwriters, os bancos, né, de investimento também são grandes parceiros para tentar, de alguma forma, educar estas empresas desde cedo, né, desde muito, assim, antes do momento de abertura de capital, para elas poderem acessar o mercado de capitais. Uma coisa que eu não falei, que é muito cruel também por conta da nossa realidade, é que no Brasil o IPO, ele não necessariamente, a abertura de capital não necessariamente só é permitido para empresas grandes, né? Pelo contrário, a Bolsa já fez várias iniciativas para que empresas médias listassem e abrissem seu capital, tem vários incentivos, inclusive, para isso. Só que a atividade econômica efetivamente não deu essa liga, então efetivamente falta demanda de investimento por isso. Até teriam algumas empresas que topariam, mas não tem demanda. Isso aí vai ser uma coisa que a gente vai trabalhar, a gente até está reformulando um segmento que a gente chamava no passado de Bovespa+. A gente está justamente agora trabalhando para reformar o que a gente chama esse segmento de potenciais empresas médias. Por quê? Porque no mundo, o IPO, aqueles 2.000 e poucos IPOs por ano, na média, ele tem um valor que é 1/10 do IPO do Brasil. A gente faz muito pouco de empresas muito grandes. Por quê? Porque é como se fosse uma festa, assim, só cabe em empresas grandes. No mundo inteiro, empresas muito menores abrem seu capital. E é importante para quando a empresa é pequena que ela tenha acesso a fontes de financiamento para ela crescer. Então, eu acho que tem duas coisas que ajudam. Acho que há uma mudança cultural que as novas empresas elas já estão até um pouco mais aculturadas para que tenham sócio, né? Então hoje, quando você fala das startups, eles já fazem as várias ondas de captação, né? O Series A, Series B, Series C, ele vai abrindo, ele vai trazendo sócios. Isso facilita também, que não é o empresário tradicional que faz a sua empresa e ele é sozinho e vai a trancos e barrancos tomando dinheiro e tentando construir sua empresa. Então acho que é uma combinação, a gente faz várias atividades educativas para tentar trazer as empresas, e acho que isso é uma parte daquilo que eu chamo aqui do papel de educação, seja do investidor, mas também do emissor, a gente começar a deixá-los preparados para... não é simples, tá? Você, como você é dono de uma empresa, você decide tudo, você traz o seu sócio, você tem que estar preparado para isso, né? Você está listando, tem ações, você tem tratamentos, você não pode negligenciar o fato de que você optou por dividir e pulverizar seu capital. Então a gente faz bastante fomento desse tipo de atividade. Mas infelizmente ainda tem pouca demanda por empresas desse tamanho. Precisa falar uma coisa e depois eu vou encerrar. Já vendendo o próximo curso aqui da Casa do Saber, nós vamos trazer aqui em novembro o Marcos Lutz. Não sei se você conhece o Marcos Lutz, é o presidente da Cosan. Tem uma trajetória muito interessante. A Cosan era uma empresa de açúcar, né? E hoje é uma empresa importante em logística, né? E infraestrutura, ela faz uma série de outras coisas. Como foi colocado na pergunta da Regina, algumas empresas captaram dinheiro para um determinado setor, aquele setor não fazia mais sentido, é até natural, que ele falou, fecha o capital e acabou. A Cosan fez uma coisa diferente, ela se reinventou. A Cosan fez uma coisa, virou uma outra coisa do que era no primeiro momento que ela fez. Eu acho que é uma narrativa interessante das pessoas verem como as empresas se transformam também. Sim, através de M&A, ele foi fantástico. Foi fantástico. Então, novembro, nós vamos lançar na nossa grade.
Acho que é uma oportunidade também de enxergar, né, a capacidade, né, que empresas, pessoas têm com relação a transformar, né, os lugares que elas estão. Então, olha, eu gostaria de agradecer mais uma vez a presença do Gilson, agradecer a presença de vocês. As perguntas foram espetaculares, eu acho que contribuiu. Vamos falar de política. Aliás, quando eu conversei com o Gilson, a gente conversou assim, poxa, sei lá, vai estar entre o primeiro e o segundo turno, será se o tema político vai dominar? Eu acho muito importante justamente a gente ter um auditório tão qualificado que o mundo continua. A eleição de domingo, o que vai acontecer? O Brasil é um país grande, o país tem instituições, eu acredito muito nas instituições, né? Inclusive eu fui muito criticado que eu assinei um manifesto lá pela continuidade democrática, foi publicado em vários jornais, eu assinei aquele manifesto porque eu realmente acredito. Independente se o governo é do Bolsonaro ou do Haddad, ou aqui em São Paulo, do Dória ou do França, eu acho que a gente tem um corpo, né, realmente, que eu acho que o Brasil é maior do que isso. Então eu acredito. Acho que o que acontecer na eleição vai ser ótimo, depende dos resultados, e eu acho que o país está preparado para qualquer um dos dois resultados. Então, também agradeço a plateia que a gente não tenha desviado o assunto, porque a discussão aqui era efetivamente uma formação, né? Então, o ponto é esse. Deixando bem claro, eu apoiei no primeiro turno Geraldo Alckmin, tá? Deixando bem claro, tá? Primeiro turno apoiei Geraldo Alckmin e no segundo turno eu fico quieto. Mas primeiro turno eu fui Geraldo Alckmin. Eu fico quieto nos dois turnos. Indiferente de quem tem ganhar, eu torço para que, enfim, a gente tenha um pouco de serenidade e coloque o país na roda de crescimento, que é o que a gente tanto precisa. E eu acho que isso vai acontecer, eu estou muito otimista com os dias que virão. Muito obrigado, boa noite a todos. Cartão para receber seu extrato. Até logo, esse livro do professor da Geneve. Obrigado, Rawls, eu estudei Rawls. Haber, mas menos. Ele vai vir falar, ele vai vir falar aqui. Vamos ver. Eu estudei muito, eu estudei Harvard, né? Então. E ninguém que estudou em Harvard não estudou Rawls. Legal, por favor, né? Fala da XP, você não estava aqui. Eu estava em Nova York.